Olá, meu nome é Pamela, eu tenho 29 anos e esse é o meu testemunho de tentante. Vamos lá, pessoal, assim, né? Quero contar um pouco da minha trajetória, né, pra vocês, que não foi nada fácil, mas que valeu a pena. Porque hoje, eu, Pamela, né, com 29 anos, eu olho lá atrás e vejo que valeu a pena passar por cada coisa, por cada detalhe, né? Porque me fez a pessoa que eu sou hoje, né? Foi processos dolorosos, difíceis, não foi fácil, mas que eu passaria tudo de novo para ter a minha filha comigo. Então vamos lá. Né? Sou casada, conheci o meu esposo no ano de 2014. Fui tentante por 7 anos. Sim, gente, 7 anos. Eu sei que pra muita gente pode ser pouco, né? Mas eu sei que as tentantes que vão me assistir agora sabe do que eu tô falando, né? 7 anos parecia uma eternidade pra mim. Via todas ao meu redor. Ter aquilo que eu almejava tanto e parecia que pra mim, a minha vez, tava tão distante. E às vezes eu pensava que nem iria acontecer. Às vezes eu pensava, será que um dia eu vou ser mãe? Eu fui ligar o ventilador porque eu não tava aguentando de calor. Então, se tiver algum barulho aí, é o ventilador, tá? É porque não dava pra me gravar. Seu ventilador tá muito quente por aqui onde eu moro. Enfim. E aí, gente, vamos lá. Minha trajetória começou quando eu perdi pessoas, né? Que eu amava muito. E nesse período que eu passei, nesse processo que eu passei, eu precisava de alguém, na minha cabeça eu precisava de alguém pra me amar, sabe? Pra me voltar a querer viver. Então, desde muito tempo eu gostei muito de criança, cuidei dos meus sobrinhos, dos meus primos e me via como mãe, né? Então, essa vontade de ter uma família aumentou através dessa perda, né? Dessas perdas. Então, daí começou a minha luta, né? Então, eu fui pro Rio de Janeiro, né? E lá Deus preparou, né? Tudo que eu conheci o meu esposo, né? E logo assim a gente já foi morar junto. Graças a Deus deu certo, tá? Não aconselho, tá? Se casar, se juntar assim muito rápido, porque no meu caso deu certo, né? Mas em muitos casos pode não dar certo, mas graças a Deus, Deus estava no negócio e deu muito certo, que estamos juntos até hoje, vai fazer 11 anos, né? Temos a nossa filha, mas enfim, esse não é o foco do vídeo. E daí a gente se conheceu, passando um ano, a gente voltamos pra cá, pro Espírito Santo, né? Porque eu fui conhecer ele lá no Rio de Janeiro. Fui conhecer não, fui trabalhar no Rio de Janeiro, onde eu conheci, né, o meu esposo. E depois de um ano a gente voltou aqui pra minha cidade, né, onde é Espírito Santo. Vim trabalhar, ele também veio trabalhar, arrumou trabalho e acabamos que ficamos. Aí o que acontece? Aumentou aquela vontade de eu ser mãe, né, já tinha um ano já juntos. Então eu queria uma criança e ele também, né? Então, a partir de então, começamos a tentar. Mas na minha cabeça seria fácil, né? Era só parar de tomar o remédio e tava tudo bem, tava tudo ok. Mas não foi assim, tá? Eu parei de tomar remédio e o tempo passou, eu não vi nada acontecer, né? E daí eu já comecei a ficar preocupada. Eu falei, ué, gente, o que tá acontecendo, né? Aí comecei a procurar médico. Só o que acontece? A gente ia pro médico, mas a gente voltava mais frustrado do que ia. Porque a gente simplesmente ia querer ajuda e uma vez eu tive... falaram até na minha cara que eu era muito nova, que era pra pensar isso mais pra frente, né? Sendo que eu não queria saber minha idade, eu só queria gerar, só queria uma criança. Aí eu ia pra um lado de médico, ia pra um outro, e uns me davam um diagnóstico, outros não. Me deram um diagnóstico de útero investido, de útero infantil,
endometriose, né? Eu acho que é assim que se fala o nome. Vou botar aqui pra vocês, se eu estiver falando a palavra errada, né? Enfim, deram tanta coisa pra mim que no final que eu não sabia nem o que eu tinha, né? E aí eu procurava médico, fazia ultrassom, realmente dava policístico, né? Ovário micropolicístico, né? Tinha lá muitos cistos no meu ovário. E daí eu comecei a partir para medicamentos, né, caseiro, onde as pessoas mais velhas falavam comigo, e como eu tava arriscando tudo mesmo, pra mim não tinha nada a perder, eu fui tentar. Então eu tomei várias coisas pra tentar limpando o útero, né, e na minha cabeça era eu tomar e paft, né, e tá grávida, mas não foi assim. Gente, eu fiz de tudo que vocês pensarem que me falava, eu fazia, não sabendo eu, né, que o único que poderia me ajudar, né, a gerar uma criança era o dono da vida, né, que era o próprio Deus. A gente começou a passar a frequentar a igreja, né, e dali eu comecei a colocar esse desejo do meu coração em oração. Orei todos esses dias. Eu acho que o meu foco da minha oração era esse, para Deus me abençoar com uma criança, né? Só que não foi fácil também, tá? Porque assim, né, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E Deus, ele sempre falava que ia sim me abençoar, mas que era na hora certa para me descansar o meu coração, e que tudo na hora certa ia acontecer. Só que eu era humana, a minha ansiedade só aumentava, sabe? A minha vontade era grande, era enorme. Então, quando eu olhava para um lado, eu via uma irmã que às vezes nem queria, e era abençoada. E na igreja onde eu era, tá, gente, era assim, era uma época que era dava para todas as mulheres engravidarem, incrível. Era uma renca grávida. E eu olhava e eu falava, mais uma vez, né, não chegou a minha vez. Mais uma vez, não foi minha vez. E aquilo me frustrava, eu ficava triste. Às vezes a minha vontade de ser mãe era tão grande que eu ficava com medo de olhar para as crianças e as mães saber que eu queria uma criança, que eu queria gerar, e achar que eu tava olhando alguma coisa assim pra criança, desejando a criança, olhando de olho gordo, né, como é, que eu nem olhava. Era muito, muito, muito frustrante pra mim. Às vezes a criança tava ali rindo pra mim e eu não conseguia olhar pra criança com esse medo. Mas definitivamente era coisa da minha cabeça, né? Provavelmente era coisa da minha cabeça, porque eu já tava traumatizada, né? E aí foi, gente. Então toda vez eu falava, não quero mais, não quero mais. E eu falava com Deus mesmo, não quero mais, não quero que eu tô orando tanto e eu não tô vendo nada acontecer. Uma pessoa pega a benção na minha frente e eu que tô há tempo não vejo nada acontecer, eu não quero mais. Aí eu falava pra todo mundo, não quero mais. Quando as pessoas vinham com um papo de filho, eu falava, não quero mais. Não sabendo eles que era o tempo que eu mais desejava uma criança dentro de mim, sabe? Era o tempo que eu mais queria uma criança. Toda vez que a menstruação atrasava, eu já começava a sentir sintomas de grávida. Eu já começava a sentir tudo de grávida. E aí eu ia, pegava um teste, ia fazer o teste, meu esposo na porta do banheiro de fora. Aí perguntava, e aí, deu certo, deu certo? E eu já, às vezes, tratava até ele meio com ignorância, mas era porque eu tava frustrada, revoltada, sabe? Porque umas pessoas era tão fácil, pra mim era tão difícil, e eu tava sentindo tanto, aquelas coisas tanto, e às vezes eu nem queria fazer o teste, porque eu já sabia que quando eu fazer o teste que ia dar negativo e eu ia ficar daquele jeito. Era como o mundo caísse em cima de mim, sabe? Então toda vez que eu tava atrasada, era 3, 4 meses,
eu ficava sentindo aquelas coisas de grávida, me achando, me sentindo grávida, mas eu não queria fazer o teste para mim não poder estragar com aquele momento que eu tava vivendo. Porque pra mim era bom imaginar que tava grávida. E que se eu fizesse o teste, ia dar negativo de novo. E eu ia me frustrar, ia ser aquela peleja tudo de novo. E daí teve uma vez, né, que eu sentindo essas coisas todas. Eu tinha uma amiga de infância, né, que tinha acabado de ter um filho, né. Então eu comecei a me abrir com ela, né. E aí ela falou, Pamela, todas essas coisas que você tá sentindo, eu senti, provavelmente deve ser uma criança, é uma criança. E ela me dando maior força, maior apoio. E aí ela falando, dessa vez, Pamela, não faz, dessa vez não faz o teste, né? Dessa vez faz logo a ultrassom, porque você tá sentindo todas as coisas que eu senti. E provavelmente eu já tava até 6 meses, né, sem que a menstruação descesse. E eu com aquele medo, e eu com medo de contar pro meu esposo, e ser mais uma decepção pra ele também. E aí eu fiquei quietinha, guardei. E aí ela falou assim, eu vou com você fazer a ultrassom. Então assim, a gente já foi com vários planos já. Nossa, se for uma menina, a gente chama assim, se for uma menina assim assada, a gente faz assim assada, a gente com vários planos. Eu e minha amiga de infância, né? Daí, quando chegamos no hospital, meu filho, no hospital não, na clínica de fazer a ultrassom, aí o homem veio e falou comigo bem assim, que não era gravidez, né, e disse que eu estava com o ovário policístico, né, meu ovário estava cheio de cisto, e além dos meus outros problemas. Falou que era para me procurar um especialista, mas que ele me indicava que pra mim ter um filho, eu tinha que perder no mínimo 30 quilos. Já foi logo assim, aí foi 2 porradas só, né? Me chamou de gorda e ainda me falou que pra mim engravidar, teria que perder esses 30 quilos, né? E minha amiga já tava tão frustrada também que assim, eu fiquei assim triste, porque eu olhei o semblante da minha amiga, foi como se tivesse caído também, né? Aí eu falei, pronto, deixei mais uma pessoa, né, com expectativa, igual meu esposo sempre ficou com expectativa, e de repente é um balde de água fria também na pessoa, né, que o semblante dela murchou, foi na hora. Mesmo assim, ela firmou, né, e veio me dar força. Ela falou, não, se é os 30 quilos que você precisa perder, é os 30 quilos que você vai perder, é seu sonho, então você vai fazer isso de fichinha, você vai conseguir, vai dar certo, né. E realmente eu tentei até fazer uma dieta, mas gente, eu fiquei ainda mais ansiosa, porque depois das minhas perdas, das tentativas, eu só pensava em comer, era o único jeito que me deixava feliz, sabe? Era comer. Se eu comesse, eu esquecia tudo à minha volta. Se eu tivesse triste, eu comia, se eu tivesse feliz, eu comia. Então assim, foi muito mais difícil, né, de eu tentar fechar a boca e perder esses 30 quilos. Mesmo assim, eu não desisti, passei por uma outra médica. E essa médica, ela foi assim, eu acho que de todas, foi a única que me entendeu e que viu o meu desespero e me abraçou, né. Então eu contei toda a minha trajetória pra ela, toda a minha história pra ela. E ela foi muito paciente, ouviu tudo. E ela pegou e falou assim, Pamela, eu não posso te dar o diagnóstico do que você tem sem eu ver você e seu esposo. Porque todas aquelas pessoas que me deram útero invertido, útero infantil, micropolicítico, endometriose, ela falou que ela não poderia fechar um diagnóstico, me dar o porquê que eu não conseguia engravidar sem ela me ver por dentro, né, como é que fala, vários exames, né, que ela passou, e ver meu esposo. Por quê? Porque às vezes eu posso achar que o problema é comigo, sendo que o meu esposo poderia, né, que não poderia me dar filhos. E aí ela foi e falou todos os exames que eu precisava fazer, e ela falou o que o meu esposo precisava fazer. Esse exame que ele precisava fazer é aquele do esperma, né, pra ver se tava tudo direitinho, se tava tudo ok. E aí ela falou comigo
que era a faixa, né, desses exames. Na época, eu não lembro agora o preço que era, mas na época, pra mim, a minha realidade era muito caro. E sem contar que eu nem sabia se meu esposo ia topar em fazer esse exame, né? Mas eu cheguei em casa, eu conversei com ele e ele super topou. Ah, gente, lembrando que ela me falou lá no hospital, né? Lá na clínica, que ela falou que poderia ser que ele não tivesse nada e ideia que ele tinha alguma coisa, porque isso aí não era muito... Tinha lugares que não é tipo assim, tinha que acertar o lugar pra fazer, porque tem lugar que eles não é certo, né? Eles dão aquele resultado lá pra pessoa, não era tipo muito certo, não tinha a probabilidade de 100% que se der lá no exame que ele não poderia ter filho que sejasse aquilo, entende? Não sei se vocês estão me entendendo. E aí foi isso. Aí, na época, nossa realidade era... Gente, meu esposo trabalhava, recebia um salário mínimo. Aluguel, as coisas tudo pra pagar. Então, assim, pra gente, naquela época, lá atrás, era quase impossível a gente fazer esse exame aí. E aí o que eu pensei? Eu falei, esse dinheiro a gente não vai ter mesmo, né? Então eu vou começar a orar ainda mais. Não que eu já não orava, mas eu comecei a orar ainda mais. E aí eu falei, Deus falou que ele ia me abençoar. Então, com o exame ou não, fazendo tratamento ou não, eu tenho fé, né, naquele Deus que me prometeu. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Não sei como é que ele vai fazer, mas eu sei que ele vai fazer, né? E aí eu comecei, gente, a orar ainda mais, sabe? Orar ainda mais e descansar, né? Resolvi descansar, mas quem é tentante vai me entender. Quando a gente descansa, parece que desperta aquele negócio dentro da gente, que a vontade cresce ainda mais. A gente quer descansar, mas a vontade cresce ainda mais. E quando era Dia das Mães, era o pior dia pra mim. Graças a Deus eu tinha minha mãe viva, tenho minha mãe viva até a data de hoje. Mas pra mim, Dia das Mães era o pior dia pra mim. Não fazia sentido eu ir pra igreja no Dia das Mães, ver lá as comemorações, as crianças fazendo as homenagens pra mãe, e não fazia sentido eu estar ali, sabe? Eu não gostava de ir Dia das Mães pra igreja. Meu esposo ia e eu ficava em casa. Mas teve um dia que eu fui, mas assim, eu fui sabendo que aquele dia ia ser aquele dia que ia me arregaçar, que eu ia ver as coisas ao meu redor e aquilo ia me ferir. Sabia que aquilo ali ia me deixar triste, porque eu estar ali no Dia das Mães não fazia sentido de eu estar ali no Dia das Mães. E aí eu fui no culto. Aí chegando no culto, né, eu sentei lá no meio das irmãs. Desculpa, gente. Eu sentei nas irmãs e aí chegou a hora de dar as lembranças das mães, né? Aí veio a irmã, gente, que hoje eu amo muito ela, tá? Eu não vou falar o nome dela aqui, porque eu não sei se pode falar, né? Mas assim, ela veio e me deu o presente. Mas eu recebi aquilo como se fosse uma ofensa, sabe? Como assim? Ela sabe que eu não posso ter filho, que eu não tenho filho, por que ela tá me dando isso, né? Na minha cabeça, eu pensando, né? Eu falei, não quero. Ela, toma. E eu falei, não quero, né? Porque eu já fiquei retada já, né? Eu falei, não quero. E aí eu só recebi quando ela falou bem assim, Deus tá mandando eu te dar isso aqui. Eu não sei porquê, mas ele tá mandando eu te dar. E aí foi que eu recebi, né? E quando ela falou aquilo, gente, eu recebi como se eu já fosse uma gestante, como se eu já estivesse grávida. Eu vim pra casa com aquele presente, menino. Gente, tão feliz, que de todos os cultos frustrantes que eu ia do Dia das Mães, que eu chegava triste, chorando muitas das vezes, eu cheguei feliz. Não consigo expressar aqui pra vocês o tamanho da minha felicidade daquele dia, mas eu fiquei muito feliz. O tempo foi passando, né? A minha vontade foi aumentando de ser mãe, continuando tentando,
de todas as formas, tomando os remédios caseiros que o povo falava, que limpava útero, que era bom para a mulher gerar uma criança. Orando muito, 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 todos os dias eu orava, gente. Passava óleo ungido na minha barriga e orava. A menstruação atrasava, me sentia grávida, e aquela história aí que você já sabe. E foi passando. Aí quando ia completar um ano, que aquela irmã me deu a lembrança, eu comecei a fazer um propósito com Deus. Eu olhei no YouTube testemunhos de tentante, é onde uma mulher falava que ela ficou uma semana orando incansavelmente e fazendo várias coisas para Deus, para poder Deus abençoar ela com a criança. Gente, faltando uma semana pro Dia das Mães, eu fiquei crente, tão crente como eu nunca fiquei na minha vida. Eu fiquei muito, muito crente, com uma fé inabalável. Daí eu falei, não, eu vou mudar as minhas estratégias e vou fazer igual essa moça fez. E pra mim também vai dar certo. Porque eu tô com uma fé e eu tô com uma esperança que vai dar certo. Assim como deu pra essa moça, vai dar certo pra mim também. E aí daí o que eu fiz? Fui e orei. Falei com Deus. Deus, vai fazer um ano, domingo, que aquela moça me deu aquele presente, pediu pra mim receber e que o Senhor que estava me dando. Então eu recebi isso porque a minha bênção estava perto de chegar. E aí eu falei com ele, né, que eu ia fazer um propósito com Deus, né, ia orar uma semana, fazer jejum, filmes, coisas de televisão, eu não assisti nada, só filmes edificantes, filmes de Deus, né, que fala da palavra de Deus. Eu, na minha cabeça, eu fiz aquilo que eu acredito, tá, e que deu muito certo, por sinal. E no sábado, porque o Dia das Mães seria no domingo, no sábado eu vou fazer o meu teste e vai dar positivo, porque eu quero passar o Dia das Mães com o meu positivo, né? E assim eu fiz, eu fiquei crente, muito crente, gente. Misericórdia, como eu orei. Aquela semana, acho que eu nunca orei tanto na minha vida igual eu orei aquela semana. Eu orei muito confiante, com muita fé que ia dar certo, sabe? E aí foi. No sábado eu fui na farmácia e eu, no silêncio, não contei pra ninguém desse propósito pra ninguém, só era eu e Deus. E aí eu fui na farmácia, eu comprei o teste. Gente, eu juro pra vocês que eu vi uma marca bem clarinha no teste. E aí eu fiquei muito feliz. Eu fui lá e comprei o outro. Aí eu falei, quando eu voltar, esse daqui já vai estar bem claro, né? Porque eu vou estar grávida. E eu vou fazer o outro só pra tirar minhas dúvidas. Quando eu voltei, o outro já não tinha subido mais nada, não tinha, até o que eu vi desapareceu e o que eu fiz também deu negativo. Falei, não é possível. Eu fiquei bem triste comigo mesmo e com Deus, sabe? Porque eu falei, gente, Deus ouve todo mundo e eu nunca pedi com tanta fé na minha vida. E Deus não me ouviu mais uma vez. Eu já não sei mais o que fazer, porque eu já fiz de tudo, já procurei os médicos e Deus e nada aconteceu. Eu não é pra mim ser mãe mesmo. E aí eu fiquei muito triste e decepcionada, até mesmo com Deus, não sabendo eu que Deus, Ele é Deus sem mim, com minha fé ou não, Ele continua sendo Deus. Não sabendo que Deus não precisava de mim pra nada. Eu que precisava dele para realizar milagres na minha vida. E aí eu fiquei muito decepcionada, muito chateada, muito triste com Deus, né? Eu fiquei aquela semana todinha muito triste, muito frustrada. Mas aí eu entendi que Deus não precisava de mim pra nada e que não adiantava fazer aquela pirraça com ele, porque ele é Deus sem mim. Então eu não precisava de estar fazendo aquilo para poder chamar a atenção de Deus, que Deus não ia ficar com dó de mim só porque eu estava daquele jeito, naquela frustração toda.
Então eu fui e cheguei do trabalho, eu trabalhava no restaurante e eu tava com aquela angústia dentro de mim. E eu lembro quando eu cheguei do serviço, acho que eu não consegui fazer nada. Eu só fui no meu quarto e ajoelhei e falei com Deus. Pedi perdão a Deus por tudo que eu tinha feito. E que eu sabia que nada daquilo que eu tinha feito estava agradando o coração dele. Mas que ele sabia o que eu queria, que era gerar uma criança. Então que Deus realizasse aquele desejo do meu coração, mas eu orei com muita sinceridade. Aquela sinceridade que eu tava lá atrás, uma semana atrás, voltou. Então eu orei com muita fé. Meus amores, mal sabia eu, né, que Deus, ele estava simplesmente vendo até onde ia a minha fé, né? Ele estava vendo se eu estava adorando ele, né, com aquela fé toda, porque ele era digno, né, e que só ele, que eu reconhecia que só ele é o dono do milagre, ou se eu estava com aquela fé toda buscando só o milagre, né? Então assim, a partir do momento que eu fiz aquela oração com toda sinceridade, dizendo a Deus que eu sabia que tinha feito muito feio com ele, mas que eu tinha me arrependido, as coisas começaram a fluir. Eu literalmente descansei. Foi em maio, né? O Dia das Mães foi em maio, dia 10 de maio de 2020. E passaram-se 3 meses. Em agosto, eu comecei a sentir, gente, um monte de coisa, mas que eu nunca tinha sentido na minha vida. Nem quando eu senti aqueles sintomas de grávida, não, foi totalmente diferente. Eu senti tanta coisa que parecia que eu ia morrer. Eu chorava, literalmente, eu chorava, porque eu tava passando muito mal e eu não sabia o que era. Na verdade, passava várias coisas na minha cabeça, menos que seria uma gravidez, porque as coisas que eu senti foi totalmente diferente. No meu trabalho, que eu trabalhava no restaurante, às vezes eu me abaixava nos baldes, que eu limpava lá fora, né? Me abaixava nos baldes, eu ficava até sem força para levantar, de tão ruim que eu tava. E aí apareceu vontade de eu comer lajota, gente, tijolo de casa. E aí eu passava do serviço, ia lá no quintal da minha avó, né, lá na casa da minha avó, e quebrava lajota, tijolo escondido e vinha pra casa e começava a comer aquilo, né? E assim, eu falei, gente, não é possível, eu acho que eu tô com verme, eu não sei, porque eu tô comendo os tijolos, coisas das paredes, e eu não contei pra ninguém. Comia aquele tijolo escondido, vinha pra casa, comia o tijolo, parecia que eu tava comendo chocolate. Não contei pra ninguém, comia o tijolo tudo escondido. E teve uma vez que eu fui limpar meu banheiro. Meu banheiro tava com cheiro de banheiro de boteco, daqueles bar, sabe? Que chega e encruou o meu nariz. E eu nem sei. Eu conheço cheiro de banheiro de bar, gente, porque eu trabalhei no restaurante, né? Onde tinha um bar que o pessoal usava, né? Então, enfim, tava com aquele cheiro. Com aquele cheiro de banheiro de boteco. Um fedor que entrou no meu nariz, acho que com uns 3 dias pra sair aquele fedor. Aí eu fui chamar minha amiga, né? Eu falei, Karen, tá acontecendo isso, isso e isso. E Karen já tinha acabado de ganhar uma outra criança. Tinha acabado de ganhar uma outra criança, que seria Esther, né? Ela tava já tinha acabado de chegar em casa, acho que tava com 3 dias de resguardo. E aí eu fui e falando com ela, conversando com ela, e ela falou, Pam, eu não quero te iludir de novo, mas minha gravidez de menina foi totalmente diferente dos meninos. E tudo que você tá sentindo, eu senti, mas a gente não pode, né, criar expectativa pra depois você não ficar ruim e tal. Enfim, ela era a única que sabia, nem meu esposo sabia que eu tava sentindo aquelas coisas. Nem ele sabia. Eu falei, tá, vamos fazer o teste. Aí eu recebi, acho que era dia 5 que eu recebi no serviço, e aí eu fui direto na farmácia. Só que eu também não falei com ninguém. Peguei o teste e vim. A única pessoa que sabia era essa minha amiga, né, Karen. E daí eu fui e vim, mas enrolei pra fazer o teste. Me dava suadeira e eu com aquela esperança que podia dar certo.
Mas só que, gente, tava totalmente diferente das outras coisas que eu sentia, sabe? Tava como se eu já tivesse uma certeza, mas eu só tava com medo, porque eu era humana, né? Então, tipo assim, eu só tava com medo, mas eu tinha certeza que seria uma gravidez. Porque não era possível tudo aquilo que eu tava sentindo e tudo que eu passei, o processo com Deus, e Deus, ele foi bom, foi generoso, e eu tava com aquela fé, com aquela esperança que era. E aí eu fui na televisão e coloquei aquele louvor: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. E aí o louvor ficou cantando e eu fui fazer o teste. Só que eu saí, eu não consegui nem ver. Aí eu saí do banheiro. Gente, na hora que eu voltei, aquele teste subiu numa velocidade que foi o dia mais feliz da minha vida. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. E sem acreditar, eu já ligando pra minha amiga, cara, já mandando um vídeo pra ela. Eu falei, agora eu pensar em fazer, né, a surpresa pro meu esposo, porque já tava na minha cabeça também, né, que eu vou fazer o teste, se der tudo certo, eu vou lá no shopping, que é pertinho de casa, e vou comprar alguma coisa pra fazer a surpresa pro meu esposo. E deixa eu falar pra você, Deus, ele não me deu o positivo no Dia das Mães. Eu passei o primeiro Dia das Mães com a minha filha nos braços. Ou seja, a gente pede muito pequeno para Deus, né? Muito pequeno. Eu pedi apenas para ter um teste positivo na minha mão. E Deus me deu a honra de passar o primeiro Dia das Mães com minha filha nos braços. Então, gente, a gente às vezes pede muito pequeno para Deus. E aí você pensa, olha o tamanho do meu pedido pro tamanho do Deus que eu coloquei, depositei minha fé. O dono da vida, aquele que traz vida, aquele que tira a vida. Olha só, o tamanho do meu pedido, eu pedi apenas um teste positivo. E Deus me deu a minha filha nos braços para me passar o meu primeiro Dia das Mães. Deus é incrível, gente, Ele é maravilhoso. Às vezes a gente somos infiel com Ele, mas até sendo infiel, assim como eu fui com Ele, infiel, Ele permaneceu o tempo todo fiel comigo. Só faltava aquele pedido de sinceridade, de eu me ajoelhar e confessar para Deus que eu estava fazendo entristecer, né, o coração dele, com aquela pirraça, com aquelas coisas, achando que Deus tinha que me dar a hora que eu quero as coisas. Não é assim. Deus, ele sabe exatamente a hora que ele entra, entendeu? A hora que ele determina a vitória da sua vida, tá? Então, ele mandou no tempo certo, na maneira certa. Ele me preparou, passei por essas coisas, né? Pra hoje eu estar aqui contando pra você que se você colocar tudo nas mãos de Deus, assim como eu coloquei, vai dar certo pra você também, tá bom? E, gente, eu tava gravidíssima, gravidíssima. É uma pena que eu não consigo colocar o vídeo aqui, que o vídeo ficou muito lindo e eu fico com o coração apertado só de pensar que eu perdi esse vídeo. Porque logo que eu ganhei Manu, tinha muitas coisas no meu telefone, como eu tava com essa de gravar vídeo, de rotina de Manu, eu acabei que fiquei sem espaço no telefone. Eu pedi pra uma pessoa guardar as coisas pra mim. E infelizmente não sei o que ela fez, ela não guardou, não sei o que ela fez, que depois eu fui pedir, né, quando eu troquei o telefone, ela falou que só com o notebook, aí falou umas coisas lá que eu acho que eu entendi que ela tinha perdido e tava sem graça de me falar que perdeu. Mas, gente, foi muito lindo, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu me senti a grávida mais feliz do mundo, a mamãe mais feliz do mundo. E eu tô aqui, gente, pra falar pra vocês. Assim como Deus me abençoou, Ele vai abençoar você também. Na hora certa, no momento certo. É só você pedir, com fé. Muda suas estratégias, porque talvez você possa estar errando em algo igual eu. Eu estava procurando ajudas nos homens, em médico, em remédio caseiro. E assim, naquele momento que eu parti para outra estratégia e coloquei Deus no centro, reconheci que Ele só que poderia me dar uma criança, que poderia me dar a minha filha. Então foi no momento que tudo aconteceu, tá? São experiências incríveis que eu tive com Deus.
Foi doloroso, mas eu passei com ele do ladinho, sabe? Todo o tempo ele comigo, me dando força, me sustentando. Às vezes parecia que eu não estava mais aguentando, suportando, caía, Deus vinha e me levantava. Assim como ele fez na minha vida, ele vai fazer na sua vida também. É só você crer. Independente se você é cristão ou não, Deus é um só. Coloca, exerce tua fé, entendeu? Tua fé. E pede àquele Deus que pode trazer a vida, entendeu? Que pode botar você para gerar uma outra vida, que vai dar tudo certo. Assim como deu na minha vida, vai dar na sua. Hoje minha filha tem 3 anos de idade, é uma bênção, tá? É o meu motivo de viver. Não sei se vocês lembram lá atrás, quando eu falei que minha vida já não tinha mais sentido. Agora, depois que Deus deu a minha filha, eu tenho medo de não estar aqui mais para cuidar da minha filha. Ela foi uma restauração para minha vida. Ela me fez reviver. Esse presente que Deus me deu foi para mim, para minha vida, foi como se me desse uma outra chance para mim começar a viver a minha vida de novo. Quando eu pensava que não tinha mais jeito, quando não tinha mais esperança para viver, Deus ele veio e trouxe a minha filha, que minha filha é uma bênção. E é tudo pra mim, é tudo pra mim. Hoje o meu maior medo é de não estar aqui mais para cuidar da minha filha. Quando eu não queria mais viver, hoje já é totalmente diferente. Então, gente, espero que eu tenha edificado a vida de alguém e tome posse assim como eu tomei. Não importa se você é cristão, se você frequenta a igreja, se você não frequenta. Deus, como eu falei, é um só. Você ajoelhar o teu joelho, pedir a Deus com fé, com esperança, depositar tudo que você tem nele, sabendo que ele pode fazer pela sua vida, vai tudo dar certo. O seu milagre vai chegar assim como chegou pra mim, tá bom? Agradeço a cada um que viu o meu vídeo, né? Que teve paciência de chegar até aqui o final do vídeo. Espero que Deus abençoe muito cada um de vocês, tá? E que Ele abençoa em todas as áreas, que não é só tentante, você pode estar com uma outra causa, mas coloca na mão de Deus que vai dar certo. Deposita sua fé lá nele, que a área que você está precisando que seja resolvida, que Deus traga a solução, Ele vai trazer, tá bom? Um beijo no coração de vocês, tchau, e até os próximos vídeos!